muito importante você nunca se esquecer de quem você é. Quem nós somos. A palavra do nosso Deus, ela diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Satanás chega para Jesus e fala: se tu és o filho de Deus, transforme a pedra em pão. Jesus sabia que era filho de Deus. Amém? No livro de Salmos, o salmista diz que os filhos dos leões têm necessidade e passam fome, mas os filhos do Senhor, esses não passam fome. Glória a Deus. Quem aqui é pai, se preocupa com a alimentação do seu filho, sim ou não? E o nosso pai, ele se preocupa conosco, ele cuida de nós. Além de ser importante você saber quem você é, um filho de Deus, você precisa saber e entender o porquê você foi chamado. Eu fui chamado para pregar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu fui chamado para ser um pastor, um pregador. E depois que Deus me chamou, eu tive a oportunidade, depois de 5, 6 anos servindo ao Senhor Jesus, de ter uma proposta de voltar a jogar futebol. Mas eu sabia o chamado de Deus para a minha vida, a razão pela qual Deus tinha me chamado. Isso é muito importante. Você saber o porquê Deus lhe chamou. Deus tem um plano para a sua vida nessa terra. Ele tem um propósito na sua vida, para a sua vida nessa terra. E você precisa saber o porquê Deus lhe chamou, para o que Deus lhe chamou. E também é importante a gente saber para onde nós vamos. Todos nós aqui sabemos que vamos para o céu. Glória a Deus. E é por isso que estamos aqui, dia após dia, culto após culto. Porque nós temos um norte, nós temos uma missão, nós temos um alvo, nós temos um objetivo. E o nosso alvo, o nosso objetivo é o céu. E é por isso que a gente não para. Alguns não sabem para onde vai, então eles estão perdidos. Eles não têm esse impulso, esse incentivo que nós temos diariamente, porque eles não sabem para onde vão. Eles até têm uma certa esperança de ter um futuro melhor, até têm uma esperança de após a morte ir para um lugar melhor, mas nós sabemos para onde nós iremos. Nós sabemos que se nós fecharmos os nossos olhos agora, nós iremos para o paraíso. Nós iremos para o céu, habitar com o Senhor eternamente, a nova Jerusalém, onde não vai ter choro, onde não vai ter ranger de dentes, onde não vai ter fome, onde o mal não vai existir. E além dessas 3 coisas que eu disse, que é importante você saber quem você é, um filho de Deus. É importante você saber a sua missão, o porquê você está nessa terra, o porquê Deus te chamou, o porquê Deus te fez. Deus tem um propósito para você, Ele tem um lugar específico para você, Ele tem um chamado para você. Paulo fala para a gente não ser insensato, em Efésios capítulo 5. O apóstolo Paulo fala que é insensato o homem que não sabe a vontade de Deus para a sua vida. Jesus fala do que sabe e não se aprontou, não se preparou para o chamado, esse vai ser punido com muitos açoites. Jesus fala de um homem que sabia, mas não se rendeu a essa missão, vai ser punido com muitos açoites. Paulo fala que o homem que não sabe é insensato. Então você precisa saber. Aleluias. Você precisa saber para onde você vai. E por último, a palavra de Deus nos ensina como viver bem aqui nessa terra. Glória a Deus. A palavra de Deus nos ensina como viver bem aqui nessa terra. E nós vamos aprender nesta noite. No livro de Provérbios capítulo 16 diz assim, versículo 20. Provérbios 16, 20.
Provérbios 16, 20. Quem já achou, diga amém. Quem não achou, diga estou procurando. Aleluias. Tem alguém que quer viver mal aqui nessa terra? Quem quer viver mal? Tem alguém que quer ter um casamento mal? Quer abrir uma empresa e mal? Quer ter uma saúde mal? Tem alguém? A palavra de Deus nos ensina como viver bem em todas as áreas da nossa vida. Amém? Provérbios capítulo 16, versículo 20 diz assim: o que prudentemente atenta para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor é feliz. Em outra tradução diz: o que prudentemente atenta para a palavra achará o bem. A pessoa que prudentemente começa a dar atenção à palavra de Deus, essa pessoa passa a viver bem. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, fala que o homem que lê, ouve e guarda a palavra de Deus, ele é feliz. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, a Bíblia fala que o homem que ouve a palavra e tem cuidado de guardar, todas as bênçãos vêm sobre a vida dele, e essas bênçãos começam a alcançá-lo. E a Bíblia então diz, a palavra de Deus diz, que Deus o exalta sobre todas as nações da terra. E a Bíblia fala que pelo fato dele ouvir a palavra de Deus e guardar a palavra de Deus, a Bíblia fala que as obras de suas mãos é abençoada, que se ele trabalha no campo, ele é abençoado, que se ele trabalha na cidade, ele é abençoado, os seus filhos são abençoados, Deus envia a bênção no seu celeiro. No livro de Tiago, capítulo 1, diz assim a palavra de Deus no versículo de número 26. Tiago, capítulo 1, versículo 26. Isso significa que você que está ouvindo a palavra de Deus está abençoando o seu hoje, o seu amanhã e o seu futuro. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você que nesta noite está ouvindo aqui presente, ou você que está ouvindo pela rádio, ou você que está ouvindo a palavra de Deus, cultuando de sua casa, você está abençoando o seu presente e o seu futuro. Ouvir, estudar e guardar a palavra de Deus é garantia de um futuro feliz. Quem quer ter um futuro feliz aqui? Glória a Deus. Tiago capítulo 1, versículo 25 diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será feliz no que faz. Olha que coisa interessante. Aquele que atenta bem para a palavra e persevera nisso. Persevera no quê? Persevera em dar atenção à palavra de Deus. Eu tenho alguns amigos que eles estão servindo a Cristo já há 10 anos, 15 anos, 20 anos. E esses meus amigos, a vida deles parou. E pensa numa pessoa que sofre, porque, repita comigo, o sucesso é previsível, o fracasso é previsível. Repita mais uma vez: o sucesso é previsível, o fracasso é previsível. Você consegue prever o sucesso da pessoa através da atitude dela hoje. E você consegue prever
o fracasso da pessoa através da atitude dela hoje. E quando eu vejo esses meus amigos errando, pelo fato deles terem 10 anos, 20 anos servindo a Cristo, eles deixaram de dar atenção à palavra de Deus. Já não atentam mais para a palavra. Porque a palavra de Deus diz: aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera no quê? Em dar atenção. Você não pode chegar no limite, ou você não pode chegar no momento de pensar que sabe tudo. Você não pode chegar no momento de pensar que isso eu já sei. Não, você precisa manter no seu coração a atenção em ouvir a palavra de Deus. Porque pela sua atenção, a maneira que você se comporta em ouvir e em estudar, isso garante o seu sucesso no seu futuro. A maneira de você perseverar, de você atentar e perseverar em atentar, garante um futuro feliz. Mas se você descuidar, Marcos, e começar a ser relaxado, deixar de dar atenção à palavra, vai impedir de que o seu futuro seja abençoado. Quem está entendendo, diga graças a Deus. No versículo 25, aquele porém que atenta bem. Então eu preciso atentar e bem. Ter bastante atenção no que? Na palavra de Deus. E nisso persevera, nessa atenção, nessa atitude. Persevera em ser atento à palavra, não sendo ouvinte esquecido. Culto, domingo foi uma bênção, pastor. O que foi pregado? Não sei, não lembro. Ouvinte esquecido. O culto ontem foi fogo puro. O que foi pregado? Não lembro. Ouvinte esquecido. Se você é essa pessoa que dá atenção e persevera em dar atenção à palavra, você será bem sucedido em tudo o que fizer. Pode dar um glória a Deus por isso? Nós iniciamos em Provérbios, que diz que o homem que dá atenção à palavra, o homem que atenta prudentemente à palavra, vai achar o bem. Algumas pessoas pensam que ela vai achar o bem, ela vai achar o favor de Deus, ela vai achar a bênção pelo fato dela vir e eu impor a mão, ou um grande homem de Deus impor a mão. Uma bênção ela pode encontrar, mas nós estamos nessa noite falando de uma vida abençoada, que é o que eu tenho a certeza que você quer ter. No ramo que você trabalha, na área que você exerce, você quer ter uma vida abençoada. Todas as pessoas no mundo querem ter uma vida abençoada. Se você chegar para o homem que vende churrasquinho ali na frente, e você perguntar para ele se ele quer bem sucedido na venda do seu churrasquinho, ele vai falar que quer ser bem sucedido na venda do seu churrasquinho. Porque Deus colocou a grandeza em nós, o desejo de sermos grandes, foi Deus quem colocou. E olha para mim, esse desejo de ser grande é o alvo que Deus deu a você, é o seu futuro, é o futuro que Deus projetou para você. Glória a Deus. Esse desejo de ser grande é o que Deus projetou para você, é o que Deus planejou para o seu futuro. Na verdade, é o que Deus deu a você, mas para alcançar, você precisa trilhar esse caminho. Qual é o caminho? O caminho de prudentemente, atenciosamente observar a palavra de Deus diariamente. E as coisas vão acontecendo inexplicavelmente. Quem está entendendo, diga graças a Deus. As coisas simplesmente vão acontecendo, simplesmente Deus vai fazendo, simplesmente Ele vai surgindo
Ele vai providenciando oportunidades, Ele vai desenrolando o que estava enrolado, Ele vai abrindo portas que estavam fechadas, Ele vai fazendo. E quando você olha, você chegou além daquilo que você pensava, sonhava e imaginava chegar. Aleluias. No livro de Salmos, no Salmos 1, versículo 2, diz assim: Salmos 1, versículo de número 2. Versículo 2 diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e em sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, cujas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer prosperará. Tudo quanto ele fizer prosperará. Será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, o qual produz, ele dá frutos, as folhas não caem, a vida dele é bela. E Deus quer que a nossa vida seja bela. Deus quer que a nossa saúde seja bela, que a nossa aparência seja bela, que a aparência da nossa casa seja bela, que a aparência do nosso carro, que a aparência de tudo aquilo que temos, a nossa imagem. A Bíblia fala que nós somos a carta de Cristo, a carta que Cristo escreveu para o mundo, para falar que Ele ama o mundo e pode transformar a vida de qualquer pessoa desse mundo, é eu e você. Essa é a carta que Deus enviou para o mundo para mostrar o poder dele. Aleluias. Mas para isso acontecer na sua vida, na minha vida, temos que ter prazer na lei do Senhor. Glória a Deus. Eu antes, no meu início, na minha caminhada com Cristo, eu tinha prazer na lei, mas o meu prazer pelo futebol era maior. E eu já estava servindo a Cristo. O meu prazer pelo futebol era maior do que o prazer pela palavra. E eu consegui observar que algumas pessoas ao meu lado não eram abençoadas ou tão abençoadas como Deus queria, porque elas tinham prazer de passear. No dia do passeio da igreja era uma alegria. Tinha prazer de ir para a praia. Sabe aquela pessoa que nunca acorda de Sabe aquela pessoa que nunca acorda cedo? Eu não gosto de acordar cedo, ela diz. Mas quando é para esta pessoa ir para um passeio, nem dorme, ir para a praia, nem dorme. Por quê? Porque o prazer dela está naquilo que trouxe tanta alegria, que trouxe tanta euforia, né? Então nessa noite você precisa orar a Deus e falar: Senhor, eu quero ter o prazer na lei do Senhor. Eu quero ter o prazer na palavra do Senhor. Nada pode ser mais prazeroso do que isso para a gente. Glória a Deus. O estudo da palavra do Senhor, a leitura da palavra do Senhor. Glória a Deus. Porque o homem que tem o prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite,
Quantas vezes você medita na palavra, pensa na palavra? Meditar é pensar, meditar é ficar pensando constantemente naquilo. Quantas vezes você medita na palavra? Uma das maneiras de Satanás nos impedir de sermos abençoados é fazer com que você fique pensando no problema. Satanás sempre vai querer fazer com que você fique pensando no que o outro disse, no que a outra falou, no que o outro fez. Satanás sempre vai querer amarrar sua vida justamente fazendo com que você fique pensando em coisas que não vão lhe beneficiar. Mas nós somos inteligentes, glória a Deus, e Satanás não vai nos impedir de sermos abençoados. Então nada que ele faça, nada que ele diga nos impedirá de pensar na palavra do Senhor. E o fato da gente estar pensando na palavra do Senhor, na pregação que foi feita, na leitura que fizemos, na pregação que ouvimos, o fato de ficarmos pensando naquela palavra está prosperando e abençoando e nos fazendo bem-sucedidos em tudo que fizermos. Glória a Deus. Então eu iniciei a mensagem falando que você tem que entender quem você é. Quem eu sou? Filho de Deus. Você tem que entender o objetivo pelo qual Deus te chamou, o plano que Deus tem para a sua vida. Bom, eu entendo, o meu chamado eu entendo, a minha missão eu entendo. Você tem que entender para onde está indo. Bom, todos nós aqui temos uma única direção, estamos indo para um único lugar, o céu. Porém, a gente quer chegar lá bem, sim ou não? A gente quer viver o máximo possível aqui nessa terra felizes, sim ou não? E a palavra de Deus nos ensina como vivermos felizes em todas as áreas da nossa vida. No livro de Provérbios fala que a leitura da palavra, a atenção dada à palavra, traz saúde para a alma e para o corpo. Glória a Deus. Ou seja, um segredo para a gente ter saúde no nosso corpo é a leitura e meditação da palavra. A palavra garante que teremos saúde. Kenneth Hagin tem um testemunho muito forte. Ele, na sua adolescência, tinha uma doença que o seu coração ia crescendo, e chegava uma hora que ele falecia. Todo mundo o desenganava. Os pastores que iam visitá-lo oravam por ele e falavam: tenha paciência, meu filho, logo, logo você vai estar no céu. Ele não podia fazer o mínimo do esforço possível, e ele começou lendo a palavra, e lendo a palavra, e lendo a palavra, e a palavra de Deus trouxe a cura para o corpo dele, e através dele trouxe a cura para milhares e milhares de pessoas no mundo. Então isso significa, se eu quero ter saúde até o último dia, quem aqui quer ter saúde até o último dia da sua vida? A leitura da palavra lhe garante saúde. Saúde no espírito e saúde no corpo. A leitura da palavra nos garante. E Satanás vai querer fazer de tudo para que a gente não tenha tempo, para que a gente priorize tudo o que você pensar. Olha só como Satanás tem nos enganado. Quem já leu a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, levanta a mão. 2 pessoas. Porque Satanás sabe que aquele que atentar bem para a palavra de Deus vai prosperar, vai viver bem, vai ser bem sucedido, vai ser feliz, vai ser próspero. A palavra de Deus nos dá sabedoria. A palavra de Deus ilumina o nosso entendimento, nos faz mais sábios do que 7 sábios. Eu estava ouvindo o testemunho do pastor Miles Muros, ou Miles Muroz, alguma coisa assim. Ele está com Cristo Jesus hoje. E ele falou que ele era filho de um pastor batista, e com 13 anos de idade ele começou a ler a Bíblia.
Começou no livro de Mateus. Com 14 anos ele decorou o livro de João. Com 17 anos ele era o jovem mais famoso do seu país, o mais bem-sucedido da sua idade na sua nação. E não é diferente com você, não é diferente comigo. Em tudo que nós fizermos, o único segredo para sermos bem-sucedidos é o estudo da palavra. Ah, mas pastor, eu já sei disso, não é mensagem nova, até o senhor já pregou isso, mas eu vi que não adiantou de nada. Até hoje a Bíblia não foi lida toda. Ah, pastor, não estou empolgado, não é mensagem nova, mas se não mudou tem que pregar de novo, sim ou não? Glória a Deus. No livro de Josué, capítulo 1, e nós vamos terminar, porque eu estou vendo que você entendeu. Se nós fôssemos ler a Bíblia como nós falamos, nós gastaríamos 72 horas. Se você fosse ler a Bíblia como você fala, com a sua leitura, você gastaria 72 horas. Glória a Deus. Ah, pastor Dani, mas eu tenho 10 anos que eu sirvo a Cristo. Se mandar abrir a Bíblia em Oséias, ele não sabe. Tem 10 anos que serve a Cristo. Livro de Josué, capítulo 1. Eu estava orando esses dias, irmãos, e pedindo para Deus uma palavra nova, sabe? Eu fui muito abençoado quando Deus me deu palavras. E nós estávamos na sala da oração, e eu estava orando: Deus, me deu uma palavra que vai me abençoar. Me deu uma palavra como lá em 2004, lá em Formosa, como em 2005 em Valparaíso. Me deu uma palavra, e aí o Senhor me deu uma palavra. Uma vez falou Deus, 2 vezes eu a ouvi. E Deus falou comigo: filho, você não precisa de uma palavra nova, você precisa se lembrar do que eu já falei. E eu comecei a meditar na primeira palavra que Deus me deu. Eu tinha meus 18 anos, e o pastor chegou para mim por falta de opção e falou assim: olha, a igreja de Formosa, ela está sem condição financeira de se manter. Você vai fazer o seguinte: você vai para aquela igreja, você vai entregar aquele salão, e você vai procurar um salão bem menorzinho, no valor de bem pouquinho, e você vai fazer os cultos lá. Porque não tinha opção, eu era a última opção, não tinha opção. Ele olhou, procurou, pensou e falou: se não tem tu, vai tu mesmo. Sabe aquele negócio de... E eu fui como a última opção. E eu cheguei naquela igreja e coloquei meu joelho no chão para orar. E o bom de você ser inexperiente é que a sua dependência é muito maior, isso é muito bom. E quando eu coloco o meu joelho no chão e começo a orar, eu ainda estava naquela fase maravilhosa de falar: Deus, fala comigo. E aonde a gente abre e bota o dedo, você ainda está nessa fase ou já passou? Essa fase foi muito boa, mas quando eu abri, tem uma passagem que falou: você é Babilônia, vou te destruir. Eu falei: está amarrado. Nunca mais abri e pedi para Deus falar comigo desse jeito. E eu então abri e caiu em João, a oração de Jesus. E a oração de Jesus diz assim: glorifica o teu filho, para que teu filho glorifique o teu santo nome. E eu então, com a minha Bíblia aberta, falei: Pai, glorifica o teu filho aqui, para que o teu filho glorifique o teu santo nome. E eu falei: Senhor,
Se o Senhor me abençoar aqui, eu vou glorificar o teu santo nome. E o milagre sobrenatural aconteceu. Em vez da gente fechar, a gente foi ampliar. Porque a gente precisa entender que o nome do Senhor, ele é glorificado através do nosso sucesso e da nossa vida. Repita comigo: o nome do Senhor, ele é glorificado através do meu sucesso, da minha vida. Glória a Deus. O nome do Senhor, ele é glorificado através da sua prosperidade, do seu crescimento, da sua alegria, da sua saúde. E o nome do Senhor, ele é envergonhado com o seu fracasso. Entende? Sim ou não? O nome do Senhor, ele é envergonhado. E se você observar na Bíblia, está os segredos. Os segredos estão aqui para sermos abençoados, sermos bem-sucedidos, sermos felizes, termos saúde, termos um bom casamento, termos prosperidade. A gente só precisa entender a palavra, praticar. Glória a Deus. Tem gente que ora e não sabe orar. Tem gente que jejua e não sabe nem o que é um jejum. Não sabe nem o porquê deve jejuar. A própria Bíblia condena o jejum para que Deus abençoe, para que Deus prospere. A própria Bíblia condena no livro de Isaías. E tem gente que jejua para que Deus prospere, para que Deus abra as portas. Deus fala: mas é esse jejum que eu quero. Sendo que o jejum é a gente esmurrando nossa carne, submetendo a nossa carne para o fortalecimento do nosso espírito. Aleluias. Vou terminar. No livro de Josué, o Senhor Deus fala com Josué, no versículo 6: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Isso significa que a pessoa que ler a palavra, que fala essa palavra, que lê ela de dia e de noite, ela conduz a sua vida de forma prudente. Ela tem os seus olhos abertos e consegue enxergar todas as coisas. Ela prospera o seu caminho, prospera a sua vida pelo simples fato de ler a palavra. Isso significa, todos nós que lemos essa palavra seremos prósperos. Daqui 5 anos você vai olhar para a vida da pastora e para a minha vida, e você vai falar: meu pastor é próspero, meu pastor é bem sucedido. E aí o invejoso vai falar que a gente roubou, o invejoso vai falar um bocado de coisa. O que não lê a palavra vai falar que foi sorte. Mas repita comigo: o sucesso é previsível e o fracasso também. Se você abandonar a palavra, está sentenciando o fracasso para o seu futuro. Se você se envolver com o mundo, se envolver com os estudos, ao ponto de não ter tempo de ler a palavra, você está sentenciando o fracasso para o seu futuro.
talvez no casamento, talvez na saúde, talvez nas finanças, talvez espiritualmente, mas se você, independente do compromisso que você tiver, independente do quanto você tem que se esforçar nesse mundo, você priorizar a palavra, você vai ser próspero, seja em qual área for da sua vida. Aleluias. Glória a Deus. Você vai ser abençoado em qualquer área da sua vida que Deus lhe chamou para você ser. E você priorizar a palavra. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Deixa eu terminar. Versículo 7. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Você faz prosperar o teu caminho. Nessa noite a gente está aprendendo algo importante. Por mais que eu esteja pregando assim bem tranquilo, sabe? Por mais que a gente não tenha todo aquele ambiente que mexe com o nosso sentimento, mas eu, não parece, mas estou empolgado com o que eu estou aprendendo. Diga graças a Deus. E olhar para o hoje, se preocupar com o hoje, não vai mudar o nosso hoje. Aleluia. Mas olhar para a palavra e se preocupar em estudar a palavra, a gente vai prosperar o nosso futuro. Não se preocupe com a sua colheita, porque a colheita é inevitável. Se preocupe com o que você está plantando, porque o que você planta vai colher. Ninguém foge da colheita. Se você pegar uma semente e você lançar na terra, você não precisa nem orar para colher o que você plantou. Amém? Está entendendo, sim ou não? Se você, pelo simples fato de pegar a semente e lançar na terra, você não precisa orar. Assim, se você observar suas atitudes, priorizar a palavra, você não precisa nem de ficar orando para que Deus te abençoe. A bênção é inevitável. Aleluias. Glória a Deus. A própria palavra te dirige prudentemente, te conduz prudentemente. A própria palavra gera o temor necessário, gera a sabedoria e a força necessária para agir corretamente. Você pode se colocar de pé? Eu creio que o Senhor falou com você.